Esta é a aula de resumo do módulo 2. É o momento para revisar os 10 canais de participação cidadã que foram selecionados para este módulo e retomar os principais conceitos. A democracia evoluiu bastante ao longo do tempo. Já passamos por épocas em que raramente éramos consultados e evoluímos para um modelo de representação. Conquistamos o direito político de votar e evoluímos mais um pouco. Agora, podemos escolher representantes e também participar efetivamente da organização social. O que é mais importante lembrar sobre a evolução da democracia? Lembre que a democracia direta hoje corresponde a referendos e plebiscitos, porque a direta pura, na prática, é impossível. Lembre também que os representantes têm legitimidade para atuar em nosso nome. Por isso, a escolha deve ser de alguém que defenda uma ideologia semelhante à que defendemos. E lembre ainda que o voto é instrumento precioso da democracia representativa, mas também é usado por outras modalidades democráticas. Não esqueça que, mesmo passando por uma crise de representatividade, a cidadania está encontrando outras formas de exercer o poder político. Lembre que o modelo participativo requer que as instituições ofereçam oportunidades de participação. Não esqueça, por fim, que a democracia é regida por dois princípios fundamentais: o da soberania popular e o da participação. No final do livro, você encontra um conjunto de conceitos. Vá até lá e verifique: democracia, plebiscito e referendo. A participação política tem sido o tema de nosso curso. E ele está mostrando como realmente o poder político está nas mãos do cidadão. Lógico, se o cidadão souber desempenhar bem este papel, que é só seu. Como a participação vai além do voto, a sociedade civil está organizando as forças políticas e, assim, interferindo em decisões que afetam a vida de todos. O papel da política foi bastante ampliado com o poder adquirido pelo terceiro setor. O poder político do brasileiro é um tipo de poder que nós temos pelo tipo de sociedade capitalista que nós somos. Existem sociedades capitalistas diferentes da nossa. A nossa tem peculiaridades. Por isso, o nosso poder político também tem peculiaridades. O fato é que o poder político ele existe para contrapor-se ao poder econômico, não no sentido de excluí-lo, mas no sentido de limitar o poder econômico, fazendo com que aqui se estabeleça um sistema equilibrado, fazendo com que aquilo que a gente produz e aquilo que a gente potencialmente consome, aquilo que a gente consome, gerem múltiplas empresas que concorram entre si, fazendo com que a concentração de riqueza diminua. E nós, no Brasil, temos que recorrer à política para que haja um controle do excessivo monopolismo e do excessivo intervenção do Estado na economia. Reveja no seu livro como se dá o controle do Estado sobre a dinâmica econômica. Ainda sobre a relação entre o político e o econômico, é importante destacar que ricos e pobres se equipararam no direito de votar. Isso obrigou uma ação política e econômica voltada também aos pobres. A melhoria de vida tem de vir para todos. A política tem de servir para isso.
final do livro você encontra um conjunto de conceitos. Vá até lá e verifique. Economia de mercado, poder, poder econômico, poder político. As democracias representativa e participativa têm papel central na distribuição do poder. A distribuição do poder é fundamental numa sociedade democrática para que não haja concentração e autoritarismo. Assim, é importante que mecanismos de controle do poder público sejam criados e foram criados pela democracia participativa, fazendo com que esses mecanismos existentes, o cidadão tenha condições cada vez maior de interferir na gestão do poder executivo, legislativo e judiciário. O cidadão tem que ser engajado, o cidadão tem que ter coragem de participação, porque sem coragem de participação, os mecanismos de controle perdem o seu sentido de existir. Os mecanismos de controle sozinhos não funcionam, eles só funcionam se forem acionados pelo cidadão. O cidadão engajado faz com que esses mecanismos ganhem eficiência. Se ele não é engajado, esses mecanismos perdem eficiência e eficácia. Assim, eu concluo essa minha fala deixando uma instigante pergunta. Você vai, conhecendo hoje as medidas que a gente tem de mecanismos de controle, passar a usar esses mecanismos de maneira ativa e permanente? Para mim ficou claro que há ao menos duas formas de a gente aproveitar bem o poder político que tem: votando consciente e realizando algo no terceiro setor. O voto consciente é a expressão máxima do exercício da cidadania em uma democracia representativa. Vimos que ele pode ajudar ou não a melhorar a sociedade. Vai depender de como votarmos. Para o voto trazer melhorias, ele deve ser resultado de pesquisa, investigação, acompanhamento, estudo da vida pregressa do nosso futuro representante. Deve ser fruto de grande análise de mandatos anteriores, de pautas e posições defendidas. Então, se questione se você concorda com o modo de pensar de seu representante e se ele está lhe representando. Realmente, acompanhar o representante é essencial para uma sociedade melhor. Acompanhe sessões e votações, entre em contato com o seu representante, sugira pautas e cobre dele. O cidadão tem de se fazer presente, tem de estar de alguma maneira próximo do seu representante. Hoje, há muitos instrumentos para realizar a aproximação. Garanta a soberania do voto. Mas além do voto, tem o terceiro setor. Nós vimos que o primeiro setor é o governo, é o poder público. O segundo setor é o mercado, o setor produtivo. E o terceiro setor foi surgindo aos poucos. São instituições, movimentos e organizações que surgiram no vazio do Estado, no vácuo do Estado ou na carência do Estado. O fato é que o terceiro setor surge e se estrutura nos últimos anos com uma maneira bastante aguerrida e criativa de pôr limites ao mercado quando ele é monopolista ou quando ele é explorador e pôr limites ao poder excessivo do Estado sobre o cidadão e sobre a sociedade civil. É o terceiro setor que vai dar efetivo empoderamento à sociedade civil. E o terceiro setor é constituído por pessoas altruístas, pessoas que dedicam a sua vida, dedicam o seu querer ao bem-estar coletivo, ao bem-estar da sociedade como um todo. O terceiro setor não pode ser remunerado em si. As atividades não visam lucro, embora possam ter pessoas profissionais trabalhando nele, mas o terceiro setor ele não gera lucro. Ele é, em sua maioria, privado e, como eu disse, formado por essas pessoas que, fora do Estado, se tornam um grupo de pressão dentro do Estado e dentro do mercado para fazer com que a vida seja melhor para todos. Inclusive, alargando espaços de participação política e não apenas assistencial. Hoje, o terceiro setor empodera politicamente os mais destituídos em áreas como educação, saúde, cultura, meio ambiente e tantas outras. E ainda cria um número expressivo de empregos. Mas o voluntariado continua sendo uma marca registrada do terceiro setor.
Vamos revisar tudo o que vimos sobre o terceiro setor e o papel político dele. Para isso, você está convidado a analisar com muito cuidado a síntese que preparamos para você. A síntese se divide em características em comum, características que dependem da organização e características que destacam aquela organização. Comece a análise pelas características que são comuns a todas as organizações do terceiro setor. Antes, segue a lista das organizações estudadas. O que elas têm em comum? Todas as organizações do terceiro setor são consideradas associações, porque envolvem um grupo de pessoas engajadas e altruístas que consideram que resolvem melhor os problemas juntas do que separadas. Todas elas são motivadas por valores como solidariedade e justiça social. É isso que as mobiliza. Elas querem construir uma sociedade melhor e entendem que a ação política é a forma mais eficaz para isso. Elas são todas pessoas jurídicas de direito privado e se dedicam a dar às pessoas uma atenção que o Estado não consegue. Apesar de privadas, nenhuma delas pode ter qualquer tipo de lucro com o que realizam. Para se constituírem e terem direito legal a realizar suas atividades, todas as organizações do terceiro setor precisam de um estatuto que seja registrado em cartório e de um CNPJ. Uma característica importante dessas organizações é que elas se estruturam de tal forma que conseguem se manter atuantes por longo tempo. Agora que já analisamos as características coincidentes, verifique aquelas que dependem do tipo de organização. E agora algumas características muito específicas de cada organização do terceiro setor. Os clubes de serviços conseguem resultados devido a uma rede de relacionamentos que facilita a realização de filantropia. As ONGs são responsáveis pelo gerenciamento político de assuntos públicos e por contribuir com políticas públicas. São especialistas nas causas que gerenciam e, por isso, participam de conselhos. Elas também fiscalizam as ações governamentais. Os sindicatos lidam com a defesa das causas trabalhistas, são autotutelados e também são convidados a participar de conselhos de políticas públicas. Os partidos políticos se caracterizam muito por seus programas ideológicos específicos de conquista do poder. Interferem muito nas decisões políticas e na gestão da coisa pública. Os movimentos sociais são uma ação coletiva e organizada que gera mudanças sociais por meio do embate político. Suas pautas são sempre atuais e eles têm autonomia em relação aos partidos e ao Estado. Não podem ser confundidos com manifestações. As fundações, além de privadas, também podem ser públicas. O elemento essencial que as caracteriza é o patrimônio destinado a criá-las, vinculados a um objetivo. Quem institui uma fundação investe nela, mas não a administra. Seus funcionários podem ser seletistas se a fundação for privada ou estatutários se ela for pública. As fundações de partidos são protegidas pela lei orgânica dos partidos políticos. Os serviços prestados por elas têm de ser direcionados a toda a população brasileira e não somente aos filiados. Não deixe de analisar com cuidado o conjunto de características que acabamos de revisar. Pause seu vídeo, reveja, conclua, anote. O módulo 2 ainda nos alertou para o perfil necessário aos que querem participar de organizações mais voltadas ao embate político. Eles exigem o engajamento especial. Partidos, sindicatos e movimentos sociais são instituições que exigem muito de capacidade de argumentação, capacidade de perseverança e capacidade de explicação de seus membros, de seus ativistas.
E essa capacidade de argumentação, essa capacidade de se dedicar, que faz com que um partido, um sindicato ou um movimento, ele tenha mais efetividade, ele cresça, ele ganhe legitimidade. Os partidos, os movimentos sociais e os sindicatos, eles, junto com pessoas engajadas e conscientes, eles conseguem ser uma forma de grupo de pressão organizado aos poderes constituídos, aos governos, à sociedade e ao mercado, fazendo com que haja um princípio de justiça sendo estabelecido e o sentido de equilíbrio sempre esteja presente. Não um princípio de padronização, mas um princípio de uma desigualdade generosa, no sentido de que essa desigualdade seja a desigualdade que permita o crescimento e o confronto de ideias. Por isso que é tão importante o ativismo e a capacidade de argumentação e a dedicação em tempo total dos militantes a partidos políticos, a movimentos sociais e a sindicatos. No final do livro, você encontra um conjunto de conceitos. Vá até lá e verifique. Associação, associativismo voluntário, filantropia, militância, movimentos sociais, partido político, pessoa jurídica e terceiro setor. O cidadão de hoje gosta do digital. O gosto pelo digital, mais o gosto pela atuação política, resultou no cyberativismo, que permite uma ação política facilitada por conta das novas tecnologias de informação e comunicação. A demanda pela participação digital é cada vez maior. Não filiados a partidos e até os mais afastados da política estão interferindo mais na dinâmica política por conta da enorme quantidade de ferramentas digitais que temos à disposição. Foi por causa do cyberativismo que os movimentos sociais ganharam tanta visibilidade. Todos nós podemos ser cyberativistas, pressionando o poder público, reforçando pautas. Basta que a gente utilize as ferramentas cívicas que estão se multiplicando. Conhecer cada um dos canais de participação nos indicou formas de como nós podemos entender a transformação social e como nós podemos nos transformar em agentes dessa transformação social. Ajude a sociedade a equilibrar o poder político e econômico. Valorize o voto. Escolha um ou mais espaços de participação. Seja um ativista político. Desenvolva o seu potencial solidário. No final do livro, tem um resumão bem didático do módulo. Não perca a oportunidade de analisá-lo. Confira o resumão no seu livro. Antes de finalizar a aula de revisão do conteúdo, vá ao livro e realize uma autoavaliação. Examine cada um dos objetivos de aprendizagem que se encontram logo na introdução da aula e verifique se você se sente familiarizado com o que foi definido para ser aprendido. Verifique se você atingiu os objetivos de aprendizagem. E com a autoavaliação, nós finalizamos o segundo módulo, esperando que você tenha conseguido vivenciar a democracia participativa e seus canais de participação cidadã. Se algum objetivo não foi atingido, o livro pode ajudá-lo até o terceiro e último módulo.